Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar da etapa 1, conhecendo a lei de Proust. Outra lei que nos ajuda a compreender uma transformação química é a lei das proporções constantes, ou lei das proporções definidas, desenvolvida pelo químico francês Joseph-Louis Proust. Ao aplicar a lei das proporções constantes em diferentes experimentos de uma reação química, observamos que as massas de reagentes e produtos devem ser proporcionalmente as mesmas. Ou seja, se for utilizado o dobro de algum reagente, é necessário dobrar a quantidade em massa dos outros reagentes que compõem a reação química para, consequentemente, produzir o dobro de produto. Tá. Nessa etapa 2, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar um experimento. Olhem que nós temos uma tabelinha aqui e vamos falar alguma coisa sobre o que acontece aqui. No quadro a seguir estão apresentados dados de massas medidas antes e depois da reação química entre o hidrogênio e o oxigênio, realizada 3 vezes em sistema fechado. Observe os dados de massa em cada experimento e responda em seu caderno. Tá, vai ter umas questões aqui que vocês vão. Observem aqui, pessoal. Eu tenho o hidrogênio ou oxigênio, onde que vai gerar água, que é o meu produto. Tá. Observe. O que vamos falar aí sobre a água? O que é a água? A água nada mais é do que o que? O famoso H2O. Ou seja, a água é a substância mais comum no planeta, cobre cerca de 71% da superfície da Terra. Sem ela, o planeta seria completamente diferente do que conhecemos hoje, e certamente não existiria nenhum dos seres vivos atualmente conhecido, uma vez que muitas teorias indicam que a vida surgiu nessa substância. A água é composta por 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Para formar uma molécula dessa substância são necessários 2 átomos de hidrogênio e apenas um átomo de oxigênio, onde que nós formamos, que vocês vão conhecer a sigla H2O. Então habitue-se a falar H2O. Tá. Observando que o que? Eu tenho aqui um experimento onde que eu tenho o hidrogênio reagente, o oxigênio reagente, ele vai gerar uma determinada quantidade de produto para mim. Se eu tenho 4 gramas de hidrogênio e tenho 32 gramas de oxigênio, eu vou gerar, somando os dois, 36 gramas de produto de água. No experimento 2, ele dobra a quantidade de hidrogênio, coloca 8 gramas, dobra a quantidade de oxigênio, de 32 para 64 gramas, e vou ter o dobro de produto de água. E assim, essa proporcionalidade ela tem que ser constante. Inúmeras vezes que eu for dobrando cada reagente, o outro também deve ser dobrado. Então, a partir desse experimento, descreva para mim a tabela que está mostrando. O que está acontecendo nos 3 experimentos? Existe alguma relação matemática entre esses 3 experimentos? Olhem bem, pessoal, mostrei para vocês. E aqui, qual é a relação entre a massa do primeiro e do segundo experimento? Qual é a relação entre a massa do primeiro e do terceiro experimento? Qual que é a proporção? Como que se torna isso? Com base nos dados dos sistemas fechados, você consegue enunciar uma lei que explique esse resultado? Beleza, pessoal? Aí vocês vão catar, aí tá bem facinho, só completar a tabela e tá falando o que acontece, tá bom? Boa aula!